Deus promete, Deus cumpre. Vamos para Mateus, vamos caminhar na palavra nesta cronologia, seguindo esses livros. Mateus capítulo 3, no versículo 11. Olha o que João Batista disse: eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E aí o João acrescenta, e com fogo. Estava falando do juízo, obviamente sobre aqueles que não são de Deus. Os de Deus foram cheios, batizados, são cheios do Espírito. Mas aqueles que não têm Jesus, eles recebem o batismo com fogo, ou seja, o batismo do juízo eterno, da condenação e morte. Então, João Batista, ele disse: olha, eu não sou digno, eu batizo só com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Por que João declarou isso? Porque João sabia da promessa de Joel, que Deus iria derramar nos últimos dias o seu Espírito. E qual seria o último dia? A cruz. Porque nós precisamos entender que antes de Jesus morrer e ressuscitar, a cronologia era diferente. Era do alto para baixo, era decrescente. Hoje nós estamos, depois de Cristo, nós entramos em uma era crescente, ou seja, começou do zero e nós estamos hoje em 2017. Mas antes vinha diminuindo. Quando chegou em Jesus o fim dos tempos, ou seja, o fim daquele tempo, a promessa de Joel se cumpriu. Como disse Deus, nos últimos dias, em Jesus, amado, encerrou uma era e começou um novo tempo em Jesus Cristo, amém? Por isso que o apóstolo Paulo, com muita sabedoria de Deus, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou seja, é uma nova criação de Deus, porque antes de Jesus se manifestar, era uma criação. Depois que Jesus se manifestou, criou-se uma nova criação em Jesus Cristo, amém? Aquilo que estava separado de Deus em Cristo Jesus foi reconciliado, foi religado novamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a promessa que havia lá no livro de Joel, João conhecia. Ele disse: olha, eu batizo com água, é para o arrependimento, mas após mim vai vir um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo. Livro de João, livro histórico de João, no capítulo 1. Eu não vou me prender muito aos textos, eu estou só apenas citando os versículos que comprovam esta verdade. Livro de João, no capítulo 1, no versículo 31. João, capítulo 1, versículo 31. Olha que palavra. E eu não conhecia, aqui é João Batista falando, e eu não conhecia, mas para que ele se manifestasse a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Olha quanta riqueza tem nesse versículo. João Batista está dizendo: eu não conhecia, mas para que ele quem? Jesus, fosse manifesto, ou seja, apresentado a Israel. Lembra que João Batista já viu uma profecia lá em Isaías, que João Batista, ele era aquela voz que clama no deserto, que veio preparar o caminho do Senhor. Então João Batista foi aquele profeta que ele veio preparando o caminho do Senhor. Ele disse que ele não conhecia o Senhor, mas ele veio batizando com água para que ele, ou seja, o Senhor, fosse manifestado a Israel, como disse o profeta Isaías. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Então como foi que João Batista veio preparando o caminho do Senhor? Com batismo nas águas. E o batismo nas águas, qual a importância do batismo nas águas de João? Para manifestar Jesus a Israel. Ninguém conhecia Jesus, então João Batista veio batizando, é o que diz o versículo 31. Olha, e eu não conhecia, mas para que ele, Jesus, fosse manifestado a Israel, vim eu por isto, ou por isso, batizando
com água. O batismo de João não tinha outra função a não ser manifestar Jesus a Israel. O batismo de João não salvava, amado, porque a água não salva ninguém. O batismo de João era apenas, digamos assim, um caminho, de fato foi. Aí ele veio preparando o caminho para aquele que de fato é o caminho, amém? Então João ele veio batizando com água para que Jesus fosse manifestado a Israel, ou seja, fosse apresentado a Israel. Versículo 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba, com uma forma de pomba, e repousar sobre ele. E eu não conhecia, João vai continuar dizendo, e eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse a João, sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o quê? Com Espírito Santo. E João diz assim: e eu vi o quê? O Espírito Santo repousar sobre Jesus. E tenho testificado, ou seja, eu tenho anunciado que este é o Filho de Deus. Que coisa interessante. João estava dizendo, eu não conhecia ele. Israel não conhecia Jesus. Por isso que o próprio João, agora o apóstolo João escreveu aqui nesse livro, João capítulo 1, no versículo 11, a palavra de Deus diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E por que não receberam? Porque não conhecia, amados. Aí a gente vai pegar o texto, fora do contexto, e vai dizer, Israel era miserável. Israel não quis conta com Jesus. Israel condenou Jesus. Ou seja, o seu povo não recebeu. Mas tem um porquê de não ter recebido, amado. Não receberam porque eles não conheciam. Como é que você vai abrir a sua casa, minha irmã, e receber uma pessoa que você não conhece, e mandar sentar, e dar um chazinho? Você não conhece a pessoa. Para você abrir sua porta, convidar uma pessoa para sentar com você e conversar com você, você precisa ter um relacionamento com essa pessoa. Você precisa conhecer essa pessoa. Então Jesus veio para o que era seus. E os seus não receberam. Mas aqui nós entendemos por que não receberam. Não receberam porque nem o próprio João, que veio anunciar Jesus, nem João conhecia. Eu não conhecia. Eu vim batizando com água para que ele fosse manifestado, ou seja, apresentado a Israel. Então nem o seu povo, os seus compatriotas, nem o seu povo recebeu Jesus. Por quê? Porque não conhecia. Porque, meu amado, nós só podemos conhecer ou reconhecer Jesus por causa do Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não reconhece Jesus. Você pode pregar a Bíblia toda, você pode abrir a garganta e enfiar a goela abaixo. Se não tem o Espírito de Deus, não reconhece Deus, amado. Se não tem o Espírito de Deus, não confessa Jesus na vida como Senhor. Se não tem a divina semente de Deus em si, não reconhece Deus. Israel não conhecia Deus, Israel não tinha o Espírito. Por quê? Porque antes Deus se manifestava de forma que não era permanente. Ou seja, usava a vida de alguém, trazia uma mensagem, mas depois o Espírito se retirava. O Espírito não permanecia. Mas Deus disse a João, sobre aquele que você vê descer, você vai ver. O Espírito Santo é uma pomba, como diz aí os nossos irmãos católicos, né? Botam um Senhor que diz que é Deus, o outro mais jovem que diz que é Jesus, e botam uma pomba dizendo que é o Espírito Santo. E aí cria a teoria da trindade. Meu amado, existe divindade, não existe trindade na Bíblia. Não, pastor, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia não diz que é trindade, a Bíblia chama de divindade, ou seja, os três se formam um só. Ou seja, só existe um único Deus. Nós não temos três deuses. Nós temos um Deus que se manifestou de formas diferentes, mas é o único Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E a palavra do Senhor diz que Deus é o Espírito. Então aí fecha, nós entendemos que Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o próprio Deus, amados. Amém? Amém. Então, João não conhecia e pregou o batismo nas águas para que Israel passasse assim a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Versículo 33, eu não conhecia,
Mas aquele que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires, que você vê descer o Espírito, e sobre ele permanecer, repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Aí mesmo João no capítulo 16, no versículo 7, olha que palavra. João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus falando. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu vou e vou enviar o Consolador. O Consolador que é o Espírito. Vamos ver o versículo 8. E quando ele vier, convencerá. Meu amado, quem nos convence é o Espírito. Olha que palavra. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque foi que os judeus não receberam Jesus? Porque não conhecia. E não conhecia por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Aí Jesus disse, eu vou para o Pai. Quando o Espírito vier, quando o Consolador vier, é o Espírito que vai testificar. É o Espírito que vai convencer. Por isso que Zacarias disse, não é por força, não é por... mas é pelo Espírito Santo. Amém? Então Jesus disse, olha, eu vou ter que ir para o Pai, eu vou retornar para a minha habitação original e vou enviar o Consolador. E quando ele vier, versículo 8, e quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, ou seja, todo aquele que não crê em Jesus Cristo, até hoje, isso vale para hoje, todo aquele que não crê em Jesus Cristo, ele se vê no pecado. Por quê? Porque o pecado impossibilita ele de ter uma relação com Deus. Só pelo Espírito de Deus é que você entende que o pecado na cruz foi o quê? Condenado. Só pelo Espírito de Deus é que você entende que o pecado na cruz foi abolido. Só pelo Espírito Santo de Deus você compreende que o pecado na cruz foi por Cristo aniquilado. Só pelo Espírito Santo de Deus você compreende, Romanos 5, 12 a seguir, que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, por um homem, Jesus Cristo, o pecado também foi aniquilado. Amém? Amém. E isso só vem pelo Espírito Santo. Por isso que você, meus amados, você pode falar de Jesus, pode pregar, como eu falei, você pode fazer o que você quiser. Se o Espírito não revelar, meus irmãos, eles não compreenderão. É igual essa palavra que nós ministramos aqui. Se o Espírito não abrir o leque, se o Espírito não abrir a mente, não adianta o pastor dar murro em ponta de faca. O povo não vai entender, porque só o Espírito é que dá a entender essa palavra. Só o Espírito é que nos dá a entender. Isso é, amado, ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo não é você sair gritando, falando em uma outra língua, se batendo, caindo e rodopiando, e vai lá e vem cá, e dizendo que está cheio do Espírito. Não, meu amado. Ser batizado com o Espírito Santo é você ter essa sensibilidade no teu espírito de compreender o que Jesus Cristo fez naquela cruz por mim e por você. Ser batizado com o Espírito Santo é entender esse princípio aqui, olha, que nós não podemos nada sem o Espírito de Deus. Ele vai vir e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça porque eu vou para meu Pai, ou seja, a palavra ia se cumprir. E não me vereis mais. Agora 11. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem era o príncipe deste mundo que Jesus aqui se referia? O diabo. Era o príncipe do mundo que Jesus estava falando, ou seja, não agora, do tempo que Jesus de Nazaré andou em terra. E do pecado, da justiça e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando nós vamos lá em Hebreus capítulo 2, 14, nós vemos de fato a aniquilação do diabo. Ele foi julgado, condenado e aniquilado para a glória de Deus.
Mas isso só é dado a conhecer pelo Espírito. Porque se o Espírito não manifestar a verdade,